Os professores foram super bacanas, reservaram um pequeno auditório, os alunos foram, e os estudantes de medicina, internos, especializandos e residentes, foram saindo. Eles eram para ser pediatras. Todos saíram e só ficaram os psicólogos. E era uma pessoa que estava chegando, sabe, com a bola toda, porque ela estava com uma super especialização, 8 anos de trabalho com bebês. E os pediatras saíram. Todos, os alunos. Os professores foram super bacanas, mas os alunos saíram. A gente vê como é difícil capacitar, como é difícil introduzir alguma coisa nova, sobretudo se a pessoa adota uma postura de arrogância, né? Então, o juiz está numa determinada função, fica super angustiado, mas eu acho, por exemplo, quando falo da violência fetal, o pediatra, o obstetra tinha que estar ciente, ele devia fazer parte da capacitação dele, saber desses efeitos. Fica todo um conhecimento muito fragmentado. O pediatra neurologista sabe, mas, de repente, o pediatra de perinatal não sabe. E o obstetra também não considera. E as coisas vão, na verdade, né, envolve o ser humano em toda a sua área de assistência e formação, que é a área médica, que é a área clínica, que é a área educacional, a área assistencial, né? Claro que não tem que haver, mas a angústia que é sentida, né, com esses danos, teria que haver políticas públicas muito, muito sérias, para as quais teriam que ser consultados os cientistas e os especialistas. Eles não são consultados. E, quando eles põem a boca no trombone, dizendo não vai dar certo, está errado, esse projeto está velho, isso está ultrapassado, ainda assim, se a gente tem um governante burro, e eles não são poucos, e, além do mais, são psicopatas, então eles vão fazer o que eles querem. Eu gostaria de perguntar para o pessoal que está acompanhando a gente no interior, eu não sei se eles conseguem. Vocês têm alguma pergunta? Na plateia tem o Lindomar, já está com. Depois a doutora Raquel. Boa. Bom dia a todos, estou perdido no tempo, né? Primeiro, parabenizar pelo trabalho, pela palestra. Parabenizar toda a equipe que organizou o evento. Acho que organizar um evento desta monta e com um tema tão controverso, né, não é fácil, né? Apenas um senão. Eu saí daqui ontem muito mal. Como a professora se referiu ao professor Antônio Augusto, preciso dizer que eu saí daqui muito mal ontem, né? Não apenas por ser homossexual, mas por pesquisar nessa área. E quando um pesquisador, professor universitário, fala de uma categoria família homossexual e que o homem casou com a mulher lá no passado, intencionalmente, para ter um filho homem com ela, para poder violentar sexualmente esse filho na adolescência, isso é muito grave. Então, eu só queria deixar registrado, já que está tendo um debate agora, eu não podia deixar de resgatar isso. Eu saí daqui muito mal ontem, porque eu também sou pesquisador da área, sou militante LGBT, né, e não daria para não dizer isso. Porque, quando tem uma mesa e a mesa fala e não tem debate, o que está dito na mesa tem estatuto de verdade. E aí eu quero dizer, o que esse professor falou é um equívoco. Tá? Muito grave. Mostrou, muito grave. Então, assim, só em poder estar falando isso agora, eu já me sinto melhor. Tá? E aí, trazer para tuas questões agora. Né? Achei a tua palestra muito interessante, né? Notadamente, quando você fala da necessidade de banhar o bebê com palavras. Né? Assim, pactuo disso, também já li, doutor. Né? E lá em São... eu sou psicólogo da infância em São Gonçalo, tá, gente? Na Vara de São Gonçalo. Né? E lá em São Gonçalo, a gente tem essa apreensão, a gente sempre toma um cuidado de dizer para o bebê o que está acontecendo com ele, porque ele não entende de acordo com a nossa cognição, mas sensorialmente ele compreende isso. E aí a gente, em São Gonçalo, depois de muitos anos trabalhando, conseguiu implementar um programa de acolhimento familiar, né, gerido pelo município, com a prefeitura, com a equipe muito boa da prefeitura, que a gente trabalha em parceria, e que crianças de 0 a 6 anos não vão mais para abrigo. Elas vão para um acolhimento familiar, a família acolhedora que é acompanhada, tem reunião semanal com a equipe do programa, a equipe do programa tem reunião mensal conosco, que a gente discute todas as questões, e esse bebê, quando volta para a família de origem, ou quando vai para a adoção, ele vai banhado em palavras, em afeto, em afirmação de sua singularidade. Né? E aí eu acho que é importante dizer isso. Acho que a gente precisa começar a pensar no acolhimento familiar, que já é previsto no ECA, tardiamente, mas que continua sendo um programa de segunda categoria para as políticas públicas, porque ele é mais caro.
Porque não dá para fazer das famílias acolhedoras abrigos. São famílias acolhedoras, né? E elas também precisam de capacitação. Exatamente. De boa intenção, então, o inferno está cheio. Por isso que em São Gonçalo elas são acompanhadas semanalmente, né? Mas eu queria que você dissesse um pouco mais sobre essa... Porque, assim, eu ouvi o teu caso, me causou algumas estranhezas. Porque, assim, primeiro, uma família que vem 6 horas de viagem, né? Exato. Já para uma primeira avaliação, primeira entrevista num dia, uma criança que já tem uma questão emocional delicada, viajar 6 horas, ficar numa recepção, com todos os atravessamentos dessa recepção, já produz uma questão aí de potencializar as suas questões, né? E o fato do padrasto não ter sido inserido, do outro irmão também, eu acho que isso produz um limitador de uma leitura mais ampliada e dos possíveis potentes dessa família, né? E pedi para você falar um pouquinho mais para a gente. Um detalhe, o pai era do Rio de Janeiro, tá? O pai da criança era do Rio de Janeiro. E aí, dizer um pouquinho mais para a gente sobre essa questão da violência fetal, do uso de substâncias psicoativas, né? Se isso é uma condenação ou é um dificultador. Se a gente aposta no humano como potência e possibilidade transformadora sempre, ou se essas crianças estariam condenadas a serem, como você categorizou, ultraviolentas, é isso? Não lembro da palavra. Violência extrema, ultraviolentas. Isso, Queria que você falasse um pouquinho disso. Obrigado. Primeiramente, eu não sou o professor Antônio Augusto, mas eu acho que houve um mal-entendido, porque o Antônio Augusto é uma pessoa hiper empenhada, hiper defensora dessas crianças vitimadas, dos meninos vitimados. Ele pode ter dado um exemplo, e eu tenho exemplo similar em família heterossexual, onde bebês são produzidos para serem abusados. Então, isso pode ser com pai homossexual, não homossexual, mãe, pouco importa. Ele deu este exemplo, e o professor Antônio Augusto é um grande pesquisador e uma pessoa extremamente empenhada em descobrir recursos, né, para trabalhar com essas crianças, inclusive e com essas famílias, inclusive em termos preventivos. Eu acho que vale a pena ler o livro dele, que ele mencionou, que está disponibilizado. Eu li e vale a pena. Com relação às famílias acolhedoras, eu já disse, requer capacitação, porque muitas delas recebem dinheiro para serem acolhedoras, e isso também tem um complicador, que às vezes é só pelo dinheiro e não tem capacitação nem acompanhamento. Louvo o trabalho, então, de São Gonçalo, né, com relação a isto. Dentro da precariedade do nosso país, eu acho que o esforço da promotoria de Além Paraíba foi gigantesco. Não dá para fazer certas coisas em termos ideais. Foi um esforço gigantesco, porque lá na cidade não se sabia o que fazer com essa criança. Então, essa criança veio, né, foi hospedada. A gente vê a precariedade da mãe. Gente, veio sabendo que ia ficar 2 dias, sabendo que teria viagem, sabendo tudo. A mãe não trouxe nem roupa para si, nem para a criança. E, durante um dos atendimentos, ela tirou a jaqueta da criança e vestiu a jaqueta porque ela estava com frio. Então, vocês estão vendo que não tem nenhuma empatia, não tem nenhuma capacidade de se colocar no lugar do outro. É uma coisa muito misturada também ali, né? Então, o pai era do Rio de Janeiro, nunca se interessou por essa criança, não havia contato possível para estabelecer, e não houve condições de trazer, né, nem o padrasto, nem o menininho de 1 ano e 7 meses, que, sinceramente, nessa altura do campeonato, eu acho que não teria muito a ver. O núcleo familiar já estava bastante claro, né, em termos do comprometimento, do sofrimento implicados, né, nessa convivência na vida familiar, né. Em termos de... nada em psicologia, em psicanálise, é sempre, nunca, jamais, nada. A capacidade de variação é enorme. Agora, que existem desvantagens em ser gestado por uma mãe alcoólatra, existe. Existe desvantagens em ser gestado por uma mãe usuária de crack? Existe. Não tem a menor dúvida. Por uma mãe que está passando fome, existe. Nem precisa usar nada, só passar fome. Quer dizer, a criança vai tirar dos ossos da mãe para se alimentar. Então, eu estou dizendo em termos fetais, vai tirar, né? Então, a mãe vai ficar super depauperada. Então, existem desvantagens, sem dúvida. E daí a importância de pré-natais muito bem acompanhados, né, que sejam levados a sério. Muitas vezes a mãe não vai ter condição de fazer um pré-natal. Muitas vezes ela também não tem o que comer.
no pré-natal. A gente vive num país muito pobre. Então, eu não sei se eu estou respondendo a esta sua pergunta em termos do que seja a desvantagem de estar em ambientes muito desprovidos, né, de recursos. Isso pode não impedir que a pessoa consiga alguma coisa na vida, né? Tem um pintor chamado Sutin. Ele é russo, judeu, nasceu no final do século XIX. Ele estava pintando, o pai dele era um judeu ortodoxo e achava que a única arte a ser, de fato, desenvolvida era a leitura da Torá. Pegou esse menino e botou dentro de um frigorífico, com 19 anos, com menos de 19 anos, 16 anos. Trancou lá dentro do frigorífico. Não morreu porque Deus não quis, não ficou tempo suficiente, saiu. Ele vai chegar em Paris sozinho, com a roupa do corpo. Muitas vezes ele só tinha um paletó, não tinha nada embaixo. E ele vai pintar. Ele nem tinha telas, ele só usava telas usadas, que ele tirava tinta e ele usava. O Modigliani foi um grande amigo, porque ensinou a comer, ele era muito afetivo, era um sujeito muito bacana, mas morre de tuberculose com 37 anos. Eu imagino que o Sutin não tenha vivenciado de dor e sofrimento. Ele vai morrer com 50 e poucos anos e vai ter um sujeito chamado Paul Guillaume, que vai olhar para a obra dele e vai dizer: está no Jeu de Paume. Ele compra essa obra. E ele morre com 50 e poucos anos na Ucrânia, ferrado, só se relacionava com prostitutas, não tinha dinheiro para nada, comia pegando comida do prato dos outros. As maneiras vão ser ensinadas pelo Modigliani. Então, você pode ver aqui o que seja um convívio parental muito nocivo e que, ainda assim, a pessoa pode... Ela não deixou de ser artista. Morreu artista. Mas morreu infeliz, na miséria, passando fome, tudo contra, mas morreu artista. Então, acho que você está falando de alguma coisa que ainda possa ser preservada do sujeito. Freud diz, né, a pessoa nasce com talento e sorte, talento que é a predisposição que ela traz de si, constitucional, e a sorte são os fatores do meio que podem atuar num sentido sadio ou patogênico. Muitas vezes são situações profundamente adversas, e a pessoa tira água das pedras e consegue alguma coisa de... Eu acho que certas pessoas não piram, por exemplo, acho que o Sutin não pirou de vez, nem morreu mais cedo ainda, porque tinha essa arte, porque convivia com as pessoas desse meio. Não sei se respondeu o que sejam os determinismos do meio que a pessoa ainda possa fazer, apesar de adversidades, mas há limites. As pessoas morrem. As pessoas morrem. Chega um ponto que não dá mais, elas não têm condição. Elas morrem. Né? Não sei se respondeu. Mais ou menos. Tá. Eu vou passar a palavra para a doutora Raquel. A última pergunta, tá? Para a gente poder passar para o próximo. Passa na mesa. Não, ela até estava inscrita antes, Luciene, mas logo depois do doutor Sérgio, ela pediu e eu esqueci. Não, dá para ela, depois rapidinho. Não. Vai lá rapidinho, dá o outro. Bom, professora Maria do Carmo, eu estou encantada. Eu sou uma das pessoas que mandou um monte de mensagem para a Vanessa. Vanessa, como é que você está perdendo? Ela não conseguiu chegar, porque foi fantástico. E, assim, para nós do direito, eu não me apresentei, eu sou a Raquel Crispino, juíza da Primeira Vara de Família de São João de Meriti, membro da CEVIS, da Coordenação da Infância, e uma das colaboradoras aqui no tribunal com esse grupo que está cuidando da aplicação da Lei 3.431. Uma das coisas importantes para nós do direito são os termos, né, as expressões, e a sua palestra foi cheia de expressões interessantes para mim. Mas eu estou com uma dúvida bem pragmática de um juiz de família da Baixada, que a senhora conhece muito bem lá na minha cidade. Suas frases, o simples contato com eles, pais, que causam um trauma, pode despertar traços angustiantes do passado para a criança. Algumas vezes é necessário separar filho e pais para fins terapêuticos. Aí a senhora me frustrou porque disse que esse não era o tema da sua palestra. Vocês podem me chamar, que eu venho correndo. Eu adoro trocar. Em 2 minutos, me diz aí o que seria um conselho seu para um juiz de família da Baixada, que tem tantas acusações de abuso em tantos processos, e que como é que a gente lida? Porque a nossa... Eu vou fazer uma fala daqui a pouco. A nossa postura é
fazer uma convivência vigiada, mas manter algum contato. O que a senhora chama de necessária separação para fins terapêuticos? Eu adoro Maurice Berger. Ele tem um livro com esse título e tem artigos já desde, acho que 1993, com esse tema. E, na verdade, existem famílias que são de tal forma disfuncionais que elas são muito desorganizadoras para as crianças, porque tem todo um histórico, né? Um histórico transgeracional e um histórico da relação, desde a gestação, com relação a essas crianças, né? E há uma certa idealização de que o ideal, que o bom é ficar com a família, por mais disfuncional que ela seja. E não deve ser assim, porque quando a família é muito disfuncional, ela é muito desorganizadora. Então, tem crianças que muitas vezes estão institucionalizadas. Por exemplo, essas crianças nesse hospital, nesse serviço de pedopsiquiatria que eu acabei de citar, elas têm um enfermeiro de referência, um psiquiatra de referência. E, normalmente, as visitas elas são assistidas pelo enfermeiro de referência e pelo psiquiatra de referência com os pais. Eles não são deixados sozinhos, porque é muito desorganizador para essas crianças. Então, nesse momento, a separação é para fins terapêuticos, no sentido de preservar o bem-estar psíquico e a possibilidade da criança se sentir segura. Tem certas crianças que estão institucionalizadas, elas vão passar o final de semana de 15 em 15 dias com os pais, ou os pais vão visitar de 15 em 15 dias. Essas crianças se desorganizam muito e, às vezes, levam um tempo enorme para se reorganizar, exatamente quando já estão completando 15 dias e têm que fazer de novo a visita. E essas crianças sofrem muito. Falando de uma forma bem simplesinha, nós tivemos aqui uma criança, maus tratos, negligência. Nós fomos conversar com a promotora do caso. Infelizmente, esqueci o nome. Ela foi, de fato, uma pessoa muito acolhedora. E a mãe entregava religiosamente essa criança porque ela tinha medo de alienação parental. Então, ela entregava religiosamente a criança. E essa criança era maltratada. O pai ia jogar futebol, essa criança ficava sem comida, a namorada do pai ficava trancada no quarto. Quando essa criança tinha fome, ela mandava vir uma quentinha e dava. Não tinha nem lençol na cama, nem fronha no travesseiro. E essa criança era obrigada a ir. Aqui é um tipo de situação que, no meu entender, essa visita tinha que ser assistida em lugar público. Não podia ter pernoite, não podia ficar. Então, tem que separar para fins terapêuticos. Tem que ser feito um outro arranjo para fins terapêuticos. E, muitas vezes, eu não consigo entender, muitas vezes, sinceramente, os psicólogos do judiciário, como é que se fascinam por determinadas situações, ou entram, é tão massivo, pesado, é tão pesado o trabalho, que acabam entrando em certas lógicas que são seguindo o padrão, aquilo que é esperado, e não são tomadas determinadas medidas. E, muitas vezes, os psicopatas, um pai psicopata pode ser muito sedutor. Um pai com defeito caracterial pode ser muito sedutor. E aí se dá direito à visita e a visita se transforma no... Teve uma sessão dessa criança, ela chegou, ela sentou do lado da minha estagiária, minha especializanda, encostou nela e chorou por 40 minutos. Normalmente, depois da visita, ela muitas vezes não ia à escola na segunda-feira, porque ela não tinha condições físicas nem emocionais para ir para a escola. Aqui tem que ter separação para fins terapêuticos. Tem que rearranjar esse tipo de visita. Olha aqui, você vai ver seu filho em tais circunstâncias, em tal horário, em local público, acompanhado de uma pessoa de confiança da criança. É assim que vai ser. E depois a gente vê como é que fica. Porque a criança está sendo tratada com extrema crueldade, um pai que não trabalhava, que vivia... Tudo de nível superior, tá, gente? Aqui é tudo de nível superior. Não estou falando de ninguém de nível inferior, quer dizer, de instrução, em médio ou fundamental, tudo nível superior. E não trabalhava, vivia às custas. Essa mulher toma a iniciativa de se separar, não perdoou. Não perdoou. Aí você vê a questão narcísica que se junta e que, normalmente, a violência contra a criança está expressando um transbordamento de questões conjugais ou narcísicas que não foram resolvidas. De uma pessoa com uma dificuldade caracterial, um defeito de caráter. Ou um psicopata, francamente, porque aí tem também. Você quer fazer sua pergunta? Rapidinho, rapidinho, deixa eu fazer, coitadinha. Eu sou a favor de deixar. Rapidíssimo. Mas o que foi falado várias vezes, né, se falou sobre a questão da capacitação. E a gente ouve muito, né, isso como uma necessidade. A gente sabe que é, mas a gente sempre perguntando que tipo de capacitação. Né, aproveitar, até fiquei, porque eu já estava com essa questão, a doutora Adriana chegou, porque eu tive conversando com uma equipe numa situação, uma
tipo de capacitação que a gente precisa, né? Para quem está na ponta. Lembro de uma atividade que eu assisti uma época que foi com profissionais de abrigo, que foi uma atividade com cantigas de rodas. Então, essa capacitação não veio com um formato fechado, previsto que tinha que ser, mas foi de ouvir essas mulheres, predominantemente, essas cuidadoras. Uma dificuldade que a gente tem é essa questão dos homens nos abrigos, né? A gente tem uma dificuldade também que eu acho que precisa ser observada, né? Porque aí o funcionário homem não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, assim, eu acho que são dilemas e desafios grandes que a gente tem. E eu fico muito com essa questão de capacitação, sim, mas como essa capacitação? Porque a gente sente que as pessoas precisam falar, né? Expressar essas angústias, essas dificuldades que vivem no cotidiano, até para poderem realmente processar aquilo e produzir e adquirir, absorver outros olhares sobre a realidade que vivencia. Então, eu só queria trazer isso, que é o que me angustia muito, e aí é com a infância, é com a violência doméstica, na área de família, enfim, nas áreas que a gente atua. É que monte de capacitação a gente está precisando. É só isso. Gente, a gente vai precisar encerrar. Quero mais uma vez agradecer a doutora Maria do Eu quero falar Carmo. uma coisinha. Uma coisinha rapidíssima. Eu quero, com todo mundo que está aqui, mais uma vez agradecer imensamente o convite que me foi feito. É uma alegria estar num ambiente desse, com a possibilidade de estabelecer trocas. É uma alegria. Eu acho que até as questões que foram levantadas mostram como há possibilidade de fazermos outros eventos sobre capacitação, sobre separação para fins terapêuticos, enfim, sobre tantas coisas que foram faladas, né? Então, a importância de repetirem-se esses eventos, né, com outros temas, de forma que possam ser estabelecidas trocas e, quem sabe, serem desenvolvidos projetos e projetos políticos viáveis, né? Obrigada. Você pode apagar aqui para mim?